Continuamos falando sobre a intervenção no Rio de Janeiro, agora com o Tiago Berraich. Tiago, boa tarde. Oi, Denise, boa tarde a todos. Agora começam a surgir alguns questionamentos em relação à intervenção. A Ordem dos Advogados do Brasil, por exemplo, Denise, está questionando a constitucionalidade do decreto que determina a intervenção na segurança do Rio de Janeiro. Na avaliação da OAB, o texto não fundamenta, do ponto de vista jurídico, a necessidade da ação federal no Estado. A entidade aponta ainda que jamais um militar poderia ser nomeado para a função de comando, pois se trata de uma medida de caráter civil. Foi tomada pelo presidente da República, que é um civil. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de Sergipe, Henrique Clay Andrade, responsável pelo questionamento feito hoje, afirma que a intervenção afronta o princípio federativo. Isso, se não fundamentado e feito na forma da Constituição Federal, afronta ao princípio fundamental, que é o princípio federativo, que é inclusive cláusula pétrea da República Brasileira. Não há no decreto qualquer exposição de motivo. Portanto, essa inconstitucionalidade é até grosseira. O presidente da OAB de Sergipe, Henrique Clay Andrade, lembra que a intervenção no Rio é a medida mais drástica já adotada desde a Constituição de 88. Ele fez hoje esse pleito para se questionar a intervenção federal no Rio de Janeiro durante uma reunião da Ordem dos Advogados do Brasil, em Brasília. No entanto, não se sabe se o comando da OAB, com o presidente Cláudio Lamáquia, vai levar adiante esse pleito, essa discussão. Mas ele acha importante que, pelo menos, a Ordem deve discutir os pontos principais do decreto que saiu na última semana, passou ontem pela Câmara e agora precisa passar pelo Senado. Então, é a sociedade civil que começa a questionar se esse decreto é legítimo ou não é legítimo. E esse ponto que eles indicam de que um militar não poderia ser nomeado por se tratar de um decreto civil, né, de uma informação, uma decisão civil, isso chama atenção, Denise. Né? Chamou atenção desde o início e criou uma certa confusão de que seria uma intervenção militar e muita gente ficou delirando com essa história, porque gostaria de ver os militares no poder, esse absurdo todo, mas era um comando do governo, ele escolheu um militar pela experiência que ele tem e estratégias mesmo de combate à criminalidade, então eles acharam que seria uma solução mais rápida, talvez mais eficaz em relação a isso. Agora ele é subordinado ao governo, qualquer ação que tenha, agora é preciso ver do ponto de vista legal mesmo, já foi barrado também aquela ideia de se poder prender todo mundo por blocos, assim, sem você ter uma distinção, os mandados correndo para, por exemplo, uma região toda, né? Porque aí todas as pessoas, mesmo que não tivessem qualquer envolvimento com criminalidade, ficariam expostas às ações da polícia, do exército e tudo mais. Então tem que ser discutido. O governo não planejou, na verdade, né, Tiago? Ele percebeu que a situação estava complicada. E tomou uma atitude para tomar uma atitude. E aí, vamos ver o que nós vamos fazer agora. Nós já tomamos, já ocupa o espaço, mas continua ocorrendo, inclusive, continuam ocorrendo problemas seríssimos no Rio, relacionados a tiroteios e tudo mais, né? E só para fechar, obviamente que a Ordem dos Advogados do Brasil afirma que é favorável a medidas para se combater a violência, mas desde que sejam medidas adotadas dentro da legalidade. E é o que questiona, no caso aqui, o presidente da OAB de Sergipe, o doutor Henrique Clay Andrade. O governo não pode ter carta branca fazer o que quiser, né, Tiago? É exatamente isso, tem que respeitar os limites legais.